Em Marcos 4, qual é o subtítulo? A parábola do semeador. Vamos ler. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou, assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Parábolas são histórias que Jesus contava, para que através das histórias as pessoas entendessem de uma forma mais fácil, mais didática, o que ele estava falando sobre o reino dos céus. E diz assim, versículo 3, ouvi, preste atenção, eis que saiu o semeador a quê? A semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, sobre pedras, onde não havia muita terra. Nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas, saindo o sol, queimou-se. E porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e o quê? E cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus deu essa parábola, as pessoas não entenderam direito, nem os seus discípulos. Poxa, o rapaz estava semeando, aí uma das sementes o passarinho comeu, a outra semente não tinha raiz, secou, morreu também. A outra semente cresceu junto com espinhos, sufocou, morreu também, e só uma das 4 produziu frutos. Então eles quiseram entender o que significava isso. Vira a folha e vai para o versículo 15, onde Jesus explica a parábola. Os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo quem? Satanás, e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Então, aqueles que os passarinhos comeram, aquela semente que o passarinho comeu, representa a palavra de Deus, que quando chega na pessoa, logo é arrancada do coração. Tem gente que está na igreja às vezes e ouve, parece que ela nem está na igreja. Ela sai e ela consegue fazer tudo o contrário o que o pastor falou. O pastor fala para ela não andar com más amizades, porque está escrito na Bíblia para não se sentar à roda dos escarnecedores. O pastor fala para ela perdoar, porque está escrito que a gente tem que ser puro de coração. O pastor fala para ela ser tolerante com o marido, com a esposa, porque está escrito que é para dar outra face, é para andar mais uma milha, é para fazer sempre a mais uns pelos outros. Ela consegue fazer tudo o contrário. Nem parece que ela ouviu, porque Satanás tirou. É o que Jesus fala. Satanás arrebatou, tirou a palavra. E muitas vezes isso acontece porque a pessoa não estava prestando atenção. Porque na hora da palavra, ela estava contando as luzes da igreja, ela estava contando as pedras do salão, os mármores do salão. Porque quando uma coisa não é interessante para nós, a gente tira o foco. Sim ou não? Sim ou não? Quando você está esperando a recepção, sei lá, de um médico, de um advogado, e demora, sua cabeça vai longe. Quem é que já contou os azulejos das coisas? Mesma coisa na igreja. O pastor pregando, Deus derramando o melhor dele, e a pessoa não está prestando atenção. Então parece que ela nem ouviu, não tem propósito. Ela vem na igreja sem
sem propósito. Tem que ter propósito, pessoal. Propósito de ouvir a palavra. Então a primeira semente é essa, a pessoa que nem ouve, a pessoa que nem está aí para nada. Versículo 16, leia. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então o segundo grupo de pessoas que Jesus fala são aqueles que quando recebem a palavra, se alegram. Poxa, você ouviu a palavra de hoje que o pastor falou? Rupiou tudo. Ela anota, porque ela gostou, fez bem para ela, mas ela não tem raiz, ela não é profunda na vida dela com Deus. Então quando vem uma luta, ela se afasta. Logo, ela não vem mais, porque ela não tem propósito, não tem raiz, não tem propósito. Está dando para entender sim ou não? Por isso que a religião não aproxima ninguém de Deus. Porque a religião está preocupada em despejar nos seus ouvintes apenas doutrina, apenas dogmas, o que pode, o que não pode, as regras. A religião não te aproxima de Deus. A religião faz com que você pareça santo sem ser santo. A religião faz com que as pessoas se tornem hipócritas. Elas conseguem apontar os erros de todo mundo, menos os próprios erros. O religioso é assim, ele ouve a palavra com alegria, ele fala até aleluia, olha que forte, mas ele não pratica, ele não tem raiz, ele não tem vida com Deus. Por isso que tem gente que tem raiva de igreja, você sabia? Por causa de mau testemunho dos outros. Porque tem um monte de crente que é fofoqueiro, tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem um monte de crente que misericórdia. Depõe contra. Eu já vi gente falar, não, crente é tudo igual nada. Tudo igual nada, eu sou de Deus, não sou igual a muita gente. Tenho as minhas falhas, tenho os meus erros, mas tenho raiz. Que é o que você tem que ter. O quê? E só vai ter raiz quem tem propósito de ouvir e praticar. Amém, gente? Então o primeiro tipo é aquele que nem dá ouvido. O diabo arranca a palavra. O segundo tipo, o segundo grupo são aqueles que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não vivem, não têm raiz. O terceiro grupo, versículo 18. E os outros são os que recebem a semente entre o quê? Espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas, olha só, e ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. É aquela pessoa que está preocupada com tudo, menos com a sua vida com Deus. Está preocupada com o filho, com o neto, está preocupado com o marido, com a esposa. Corre para ganhar dinheiro, se esforça para ter as coisas, mas não se esforça, não coloca o mesmo esforço para ter vida com Deus. Pessoal, vida com Deus, comunhão com Jesus Cristo, vida com Deus. Tem gente que está sendo sufocada, ela fica ansiosa para resolver problema, isso desequilibra ela. Sabe por quê? Porque ela está preocupada mais com as coisas desse mundo do que com a salvação da alma dela. O que mais me preocupa é a salvação da minha alma. Amém? Tudo vai passar, pessoal. Tudo vai passar. Grandes reinos acabaram. Grandes impérios acabaram. Mas a alma dessas pessoas está viva em algum lugar. Ou no céu, ou no inferno. E você só vai ser salvo se você ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Amém? Amém? Mas bispo, eu tenho que casar, bispo. Concordo. Quem quer casar? Levanta a mão, gente. Não é pecado querer casar, não. Bispo, eu tenho que pagar minhas contas. Quem quer dinheiro?
Não quer não, gente? Ô bispo, eu estou cheio de doença, bispo, eu tenho que ser curado. Claro, quem quer a cura? Quem quer saúde? Ô bispo, o que me tira a paz é o meu filho. Pô, meu filho não voltou, bispo, está de madrugada. E eu sei que ele está com aquela turminha dele lá, que só misericórdia. Eu sei, quem quer toda a sua família salva. Eu não estou dizendo que você não tem que querer isso. Não é errado desejar que coisas boas aconteçam. Não é errado você lutar para ter o que Deus prometeu para você. Não é errado. Errado é você colocar isso em primeiro lugar. Errado é você colocar Deus em uma fila. Primeiro meu casamento, ou primeiro meu dinheiro, depois meu casamento e depois Deus. Ah, bispo, eu não faço isso. Não, faz sim. Você não fala isso. Mas quando você não tem propósito de vir na igreja, você está deixando Deus para lá. Tem gente que acha pesado vir na igreja. Aí eu já venho domingo. Tem gente que não vem quarta. Vamos tornar real o que você já sabe. Você já sabe que você tem que fazer mais. Então faça. Ah, bispo, mas é difícil. Não é. Quando você faz disso um propósito, não é difícil. Porque você só vive em função daquilo que você faz. Propósito. Tem gente que tem propósito de ganhar dinheiro. O que vai acontecer? Ela vai ganhar dinheiro. Tem gente que tem propósito de ser feliz no amor, por exemplo. O que vai acontecer? Vai ser feliz no amor. Mas até hoje não fez propósito de ser íntima de Deus. Ela não conhece a Deus. Conhece por informação do que está na Bíblia e do que o pastor fala. Mas a semente ainda não entrou nela. É triste isso. As pessoas não querem ouvir Jesus. Você vê 3 sementes. Palavras que foram ditas, mas que não foram ouvidas. Aqui a grande questão dessa palavra, olha para mim. Não é o semeador é Deus. Ele é imutável. Não é a semente, porque a semente é a mesma, é a palavra dele. Aqui a grande diferença está onde? Na terra, no solo, que representa cada um de nós. Só a última deu fruto. Leia aí o versículo 20. Leia em voz alta. E estes são os que foram semeados em boa terra. Todos os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, 30, outros 60 e outros 100. Aqueles que ouvem, aqueles que recebem, aqueles que praticam. Jesus falou que eu tenho que perdoar. Eu vou perdoar, doa o que doer, custe o que custar. Eu vou obedecer a palavra dele. Ele está dizendo que eu tenho que me segurar. Estou com meu namorado, com a minha namorada, que eu não posso passar para o lado de lá. Eu tenho uma linha aí que eu tenho que respeitar. Eu vou respeitar. Ele está dizendo que eu tenho que manter meu coração puro. Eu vou manter. Eu vou obedecer. Eu vou praticar. O problema é que as pessoas não estão ouvindo Jesus. Elas ouvem o mundo inteiro. Elas ouvem a todos, menos a Jesus. Pessoal, você tem a responsabilidade de ser a boa terra. De receber a palavra de Deus e de praticá-la com alegria. Amém? Repete comigo assim. O ouvinte determina o efeito da palavra sobre a sua vida. Entendeu ou não? O ouvinte é que vai determinar se a palavra que ele está ouvindo muda ou não a história da sua vida. Jesus quer habitar teu coração. Jesus quer entrar em você. Sabe quando Jesus entra em uma pessoa, olha para mim, através do Espírito Santo, tudo muda. Ela não é mais fraca. Eu era um fraco. Eu não conseguia vencer complexos. Eu não conseguia vencer passado. Eu não conseguia vencer coisas minhas, mal resolvidas aqui dentro. Quando eu me humilhei diante de Deus e o Espírito Santo veio sobre mim, porque eu lutei para praticar a palavra, eu mudei. Deus me fez forte. Amém? Eu venci o meu passado. O que
está faltando é você ter uma experiência com Deus. É você sair daqui com Jesus dentro de você. Quem quer isso? Então você tem que praticar a palavra. Você ouviu hoje. Você tem que se entregar para Jesus. Se arrepender dos seus pecados. Bispo, eu errei. Eu errei muito. Eu desagradei a Deus quando eu fui um péssimo pai. Quero me consertar. Eu desagradei a Deus quando eu fui um péssimo marido, quando eu fui má com o meu marido. Eu desagradei a Deus com a minha postura, mas eu quero me aproximar dEle. Quem quer se aproximar de Jesus? É com lágrima que a gente se aproxima dEle. É com choro, é com pranto, pano de saco, humilhação. Ele é Deus, Ele é todo poderoso. Ele quer habitar em nós. Você quer isso?